Quando o assunto é acidente, infinitas ideias acabam passando pela nossa cabeça. De um tropeço ao andar na rua até um problema no trabalho, ou quem sabe, a queda de um avião, o conceito de um acidente está sempre ligado ao inesperado, ao imprevisto. Se eu pedir para você me contar 3 casos que aconteceram na sua vida, aposto que, ao menos um deles, você abriria um sorriso e começaria com... Deixa eu ver, teve... Não. Teve um dia que eu lembro... Olha, então aproveita esse caso e já me conta nos comentários, ok? Bom, outra certeza que eu tenho é que se eu pedir para você lembrar de um acidente gigantesco que prejudicou muito mais de uma única pessoa, as chances de você pensar em Chernobyl são altíssimas. Não são? Lembra? Então, uma falha humana levou à morte de milhares de pessoas. Foi trágico, inclusive. A história voltou à tona no último ano por conta dos vídeos que fizemos aqui no canal. Eu me lembro como se fosse ontem. Tem mais. Um ano depois, em 1987, veio o acidente radioativo com o Césio-137, em Goiânia, o maior em uma área urbana. E olha que esse cenário teria sido fichinha perto de um que eu vou te contar. Graças a Deus, ele foi evitado. Caso contrário, aproximadamente 40 mil pessoas teriam sido expostas à radiação. Tudo aconteceu em 1994, quando um jovem de 17 anos, chamado David Charles Rahn, construiu um reator nuclear no quintal da própria casa. Que maluco! Peraí, o que é que eu estava fazendo com essa idade? Que é isso? Eu já estava fazendo teatro? E com certeza não envolviam assuntos atômicos. Eu espero que você também não esteja envolvido com esse tipo de coisa, hein? Dá para acreditar que ele decidiu montar a máquina como uma forma de expandir uma pesquisa feita para uma organização de escoteiros? Eu esqueci de mencionar. Ele era um escoteiro membro da Tropa 371, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Fascinado por química desde pequeno, a conquista de um emblema de mérito de energia atômica, 5 meses antes de completar 15 anos, foi um dos combustíveis para ele seguir em frente com a ideia. E o resultado? Você vai saber agora. Eu sou Ivan Lima e hoje apresento a vocês os detalhes de como David Rahn conseguiu construir um reator nuclear caseiro. E pelo amor de Deus, não tentem fazer isso em casa, viu? Inteligente e extremamente curioso desde pequeno, David amava ciência e tinha como hobby investigar tudo que chamasse a atenção na área. Vale dizer que o interesse dele por temas curiosos era muito maior que a preocupação com a segurança de toda essa criação. Isso você vai entender mais para frente. Foi em 1986, justamente no ano do acidente de Chernobyl, que o avô dele o presenteou com um livro, o Livro de Ouro dos Experimentos de Química. Um material um tanto quanto avançado e que ajudaria a manter David ocupado nos fins de semana. E realmente funcionou. Com apenas 10 anos de idade, o amor de David pela ciência cresceu de tamanha forma que se tornou um divisor de águas para as suas decisões futuras. O garoto devorava livros didáticos, enciclopédias e utilizava conjuntos de química para fazer experimentos caseiros. Certa vez, David compareceu a uma reunião dos escoteiros, com o rosto totalmente laranja. O motivo? Ele estava tentando descobrir uma substância que poderia ser utilizada para bronzeamento artificial. Durante seus testes, ele acabou utilizando em si mesmo a substância cantaxantina, que é um pigmento usado para deixar alimentos avermelhados. Outras das peripécias de David foi acender magnésio em pó, durante um acampamento dos escoteiros.
Tudo para tentar fazer fogos de artifícios caseiros. Acabou que ele foi responsável por um incêndio em uma das tendas do acampamento. Agora me diz, que ideia é essa de andar com magnésio em pó por aí? Era a hora dos pais dele resolverem a situação, não é? Pois não foi bem isso que aconteceu. Cansados de ouvir pequenas explosões vindas do quarto do menino, os pais de David o proibiram de continuar os experimentos no quarto e mandaram todas as suas geringonças para o porão da casa. Tá mais para uma forma de esconder o problema embaixo do tapete do que enfrentá-lo de cara, não está? Pois bem, em uma noite aparentemente normal e tranquila, a programação dos pais do menino foram por água abaixo, após serem surpreendidos com um baita barulho vindo abaixo da casa. E eu não preciso nem dizer quem estava lá, não é? Assustados e com medo do que poderia ter acontecido, os adultos desceram e encontraram um cenário preocupante. Para você ter uma ideia, o porão estava praticamente acabado e até mesmo as estruturas da casa foram abaladas. David estava caído no chão, semiconsciente, e o mais curioso, com fumaça saindo das sobrancelhas. Bem cientista maluco, não é? Então, pois o menino teve muita sorte, sabe? Ele estava fazendo experimentos com fósforo vermelho. Tudo bem com isso, se ele estivesse bem equipado e preparado para eventuais acidentes. O problema é que ele não sabia absolutamente nada sobre o elemento e bateu nele repetidas vezes, com uma chave de fenda para observar qual seria a reação. Ao reagir com o ar e as repetidas batidas de David, o fósforo vermelho liberou uma incrível quantidade de energia. É o mesmo que acontece com os palitos de fósforo, sabe? Agora, imagine a quantidade de composto que ele tinha nas mãos para gerar tamanha explosão. Os pais do garoto levaram ele mais do que depressa para o hospital, pois além de estar com as mãos machucadas, ele tinha alguns cacos de vidro ao redor dos olhos. Sem óculos de proteção, sem preparo. Por pouco que não gera uma fatalidade. Mas se você acha que parou por aí, não. Calma que tem mais. Ao invés dos pais colocarem um limite nesses experimentos, eles simplesmente decidiram mandar David para uma espécie de galpão que existia atrás da casa. Mal sabiam eles que seria o palco perfeito para o adolescente expandir os experimentos. Bom, eles ao menos deveriam ter desconfiado, certo? Com um espaço maior e a ideia do reator nuclear na cabeça, David começou a colocar a mão na massa. A ideia do jovem era alcançar a famigerada fissão nuclear. Já ouviu falar? Pois eu lhe conto. Trata-se de um processo físico em que o cientista divide o núcleo de um átomo instável em 2 núcleos menores. Mas como? Com o bombardeamento de partículas como os nêutrons. Nesse processo, novos nêutrons são liberados e acabam colidindo com novos núcleos, o que provoca consecutivas fissões de núcleos. Uma reação em cadeia, sabe? E é nesse momento em que é gerada a produção de energia nuclear. E se esse processo de fissão não for controlado pelo equipamento certo, com o desaceleramento da ação dos nêutrons, aí é melhor sair de perto do raio da explosão. Mas agora, voltemos ao David. Como foi que ele quase prejudicou a vida de 40 mil pessoas, hein? Além dele utilizar compostos encontrados em produtos domésticos, como isótopo americium 241, presente em detectores de fumaça, o menino também se passou por um professor universitário. Ninguém é besta assim, meu Deus do céu. Pois é verdade. David tinha uma lábia de passar inveja até mesmo no Agostinho Carrara. Lembrando que nos anos 90 não existia toda a tecnologia para fiscalização como temos hoje.
O primeiro passo dele foi entrar em contato com a Comissão Reguladora Nuclear para saber como construir componentes de um reator, como isolar materiais radioativos e até mesmo onde encontrar o melhor preço para os produtos. E não é que ele conseguiu todas as informações com facilidade? Se passando como professor, ele conseguiu não apenas amostras de elementos em laboratórios, como também comprou diversos detectores de fumaça, muitas lanternas e também relógios que brilhavam no escuro. Por quê? Por conter o elemento rádio e também pelas baterias de lítio. Gente, o David até mesmo conseguiu amostras de urânio 235 e urânio 238. Os mesmos que, quando enriquecidos, podem gerar uma bomba atômica. E o material chegou pelos correios, depois dele entrar em contato com uma empresa tcheca que vendia o elemento para compradores universitários e comerciais. Como pôde? David levou 2 anos para juntar todo o material e construir a geringonça. Eu realmente não sei o que passava pela cabeça dele. Fato é que, dias mais tarde, o rapaz resolveu fazer uma leitura no tal do reator e percebeu que os níveis de radiação estavam aumentando drasticamente. Foi aí que a ficha caiu. Demorou, mas caiu. Finalmente, David decidiu desmontar o reator. E enquanto ele levava algumas peças para o carro, vizinhos próximos dele acharam a atividade suspeita e ligaram para a polícia, denunciando que alguém estava roubando pneus de carros. Ao chegar, os policiais deram um sermão para o rapaz e obrigaram ele a mostrar o que estava no galpão. Até mesmo o Plano Federal de Respostas a Emergências Radiológicas foi chamado. Pessoal, o FBI estava por lá. Após investigarem a fundo, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, aquelas dos Simpsons, foi ao local fazer a limpeza. Gente, tinha uma lata lá com 1000 vezes mais radiação que o normal. Conhecido como escoteiro radioativo, David passou por muito estresse e alguns processos nos anos seguintes. Ele serviu por 4 anos na Marinha dos Estados Unidos e outros 3 como fuzileiro naval. Pouco depois, foi diagnosticado com esquizofrenia paranoica, o que possivelmente o levou a uma intoxicação alcoólica. O escoteiro acabou falecendo em 27 de setembro de 2016. Por mais interesse que ele tivesse na ciência, convenhamos, faltou uma melhor orientação. Agora, que ele realmente foi um prodígio, não podemos negar. Porém, sempre devemos agir com segurança em nossas escolhas, ok? Você já leu o livro da Fatos Desconhecidos, Diário de Pandora, volume 1? Onde ela conta histórias arrepiantes sobre a humanidade? Adquira o seu lá na Amazon. Está bom? Até mais. Tchau.